Consórcio acionará MP, Arcesp e ANEEL após apagão no Grande ABC. Grande ABC vacina 57,9% do público-alvo em campanha de multivacinação. 1 em cada 7 moradores recebe o benefício do Bolsa Família na região. Termina a greve dos funcionários da GM. TSE caça mandato de Marcelo Lima, ex-vice de São Bernardo. Em Barcelona, Paulo Serra palestra sobre inovação em Santo André. Palácio anuncia ida ao Podemos para disputar Prefeitura de São Caetano. São Caetano vai dar glória ao ostracismo em 2 décadas. Atletas da região têm 19 medalhas no PAN. A semana em 20 minutos do Diário do Grande ABC começa agora. Olá, hoje você vai ver os nossos destaques da região do Grande ABC, comigo, Laís Bento, e o nosso diretor adjunto de redação, Rafael Rocha. Olá, Laís, tudo bem com você? Tudo bem com vocês que acompanham a Semana em 20 Minutos? Semana com bastante coisa para a gente falar, teve apagão, enfim, tem bastante coisa aqui. Eu dei um pequeno spoiler de tudo que a gente vai falar nessa semana aqui, viu, Laís? É isso aí. Então, inclusive, uma curiosidade para você é que a parte das manchetes que aparecem por aqui, no nosso jornal, no nosso site, vem da sugestão também dos nossos próprios leitores. Então, você pode participar encaminhando as suas sugestões e denúncias no nosso número do WhatsApp, que é o 11 99612 4764. E também, claro, não esquece de acompanhar as notícias mais recentes no nosso site. É o www.dgabc.com.br. Agora é hora de falar das nossas 7 cidades. Rafa, então, o primeiro destaque que a gente tem é que o consórcio acionará MP, Arcesp e ANEEL após o apagão no Grande ABC. Foi um cenário de caos, né, que o Grande ABC viveu, não só o Grande ABC, mas a região metropolitana aqui de São Paulo inteira. Na sexta-feira teve um pequeno período de chuvas com uma ventania muito forte, mais ou menos a própria Enel e as autoridades estimam que a ventania foi de mais de 100 km por hora e provocou o caos. Muita queda de árvore, muita região sem energia elétrica, né? Aqui no nosso jornal também a gente acabou sofrendo com isso. Caiu uma árvore bem aqui atrás, a gente fica na Rua Catequese, no bairro Jardim, caiu uma árvore bem em cima de um poste, aqui atrás na Rua das Monções, interrompeu também o fornecimento de energia, virou um caos, e você até falou aqui no começo do nosso programa que o nosso jornal é feito com a ajuda dos leitores, a gente recebeu muitas, mas muitas informações mesmo de leitores, eles foram os nossos repórteres também nas ruas na sexta-feira, para informar o caos que ficou o Grande ABC. Caiu uma árvore na Anchieta, bloqueou a Anchieta inteira, como eu coloquei, bairros que ficaram 70, quase 80 horas sem energia elétrica. De verdade, assim, foi um cenário praticamente de guerra que a gente viveu. E a partir disso, a partir da falta de respostas da Enel, as nossas autoridades começaram a se mobilizar. E o consórcio do Grande ABC, o consórcio intermunicipal do Grande ABC, ele está tentando regionalizar esse debate, tentar liderar esse debate juntando mesmo a força de cada cidade para que esse pleito não fique isoladamente com um município ou com outro. Então, o que foi decidido? O consórcio ele entrou com um ofício contra a Enel, pedindo explicações e um balanço de todos os problemas que foram registrados aqui no Grande ABC. Eles querem que esse relatório seja produzido pela Enel e entregue até segunda-feira, e a partir disso, medidas vão ser tomadas. Eles já estão cogitando entrar com uma representação no Ministério Público, fazer uma denúncia formal na Arcesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, e na ANEEL, que é a agência que regula o serviço por parte do governo federal, fazendo uma representação contra a Enel, reclamando da falta de devida manutenção, falta de respostas, principalmente. O que a gente recebeu muito de reclamação é que as pessoas ligavam na Enel, tentavam ver previsão, como é que, minimamente para se organizar, né? Tem gente, a gente até um dos leitores falou com a gente aqui, que é diabético, perdeu ampolas de insulina, um prejuízo de quase R$2.000,
E eles não tinham resposta da Enel. A Enel ou não atendia, ou você entrava no e-mail, não vinha resposta, no aplicativo não tinha resposta, tanto que o presidente da Enel foi convocado para reuniões tanto no governo do estado quanto no governo federal, e agora a gente trazendo essa notícia regionalizada aqui do consórcio, que também vai para cima para tentar ouvir respostas da Enel e também buscar o ressarcimento. Os PROCONs aqui da região, eles fizeram mutirões nessa semana, né, em todas as cidades, para você também, para as pessoas prejudicadas também terem como buscar esse ressarcimento. Então foi um cenário de caos que agora o ABC está começando a se restabelecer, e a partir disso a cobrança começa a vir via consórcio dessa vez. Uhum. E também na área da saúde, o destaque é que o Grande ABC vacina 57,9% do público-alvo em campanha de multivacinação. A gente sempre traz esse tipo de notícia aqui, Laís, como alerta, né? A questão da Covid aí mostrou para a gente a importância da vacinação, a amplitude da cobertura vacinal da Covid, principalmente na primeira e na segunda doses, ela foi muito importante para conter o vírus, o coronavírus. Claro que muita gente acabou perdendo a vida, perdeu seus parentes, porque teve um processo até o início de vacinação. E o que a gente esperava que o legado da Covid pudesse trazer, da importância da vacinação, a gente vê que não está sendo muito assim, né? A cobertura vacinal de quase 58%, aí, como você colocou no Grande ABC, ela é muito abaixo da meta que o governo federal estabeleceu para essa campanha de multivacinação, que é de 95% do público-alvo. O público-alvo formado mais por crianças e mais idosos. Multivacinação envolve várias doenças, né? Então tem gripe, tem várias doenças. Até convido vocês para acessar a matéria da Tainá, do Renan Soares, do Caderno de Sete Cidades, que ele fez um quadro detalhado por cidade. Mas o ponto aqui que a gente traz é que é importante vacinar, é importante levar o seu filho para vacinar, é importante você também se vacinar, e pelo jeito o Grande ABC ainda não entendeu, a Covid não deixou esse ensinamento, infelizmente, mas a gente vai seguir aqui cobrando e pontuando por meio dessas notícias a importância da imunização aqui na nossa região. Sim, e ainda dentro da linha de 7 cidades, 1 em cada 7 moradores recebe o benefício do Bolsa Família na região. Isso, o levantamento foi feito pela Tainá Lana, né, também nossa repórter de 7 cidades. Estou pegando aqui os números certinhos para a gente pegar. Por que a reportagem foi feita? Porque o programa Bolsa Família completou 20 anos, né? Ele foi estabelecido ainda no primeiro mandato do presidente Lula como uma junção de vários benefícios sociais que eram dados na época pelo governo do Fernando Henrique, condensou tudo num cartãozinho só. Quem está acompanhando a nossa transmissão aqui pelo YouTube tá vendo o cartãozinho até digital, né, que a moradora tá usando, mas na época era o cartãozinho físico mesmo, na tentativa do quê? De criar um bolsão social para que as pessoas pudessem entrar, o governo federal ajudasse essas pessoas, né, com uma série de critérios, e elas conseguissem sair depois. É um impulso, né? Você recebe uma quantia para minimamente se restabelecer e depois sair. E o que a gente tem notado é que essa questão da saída, ela que está mais complicada. Claro que a gente até tratou aqui no outro assunto, no outro tema, que é a questão da Covid. A pandemia trouxe um impacto muito grande mesmo na questão econômica da nossa região e do país como um todo. Então, regrediram algumas políticas públicas também ao longo dos anos, mas o que mostra o cenário que 1 a cada 7 ainda moradores aqui da região recebe Bolsa Família, isso mostra que o programa também precisa começar a avançar para tirar essas pessoas do cadastro. É importante, é um programa fundamental, principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade, mas ele tem que ter uma porta de saída. Não adianta você ficar recebendo Bolsa Família para o resto da sua vida. A própria vida, a economia depende disso, até a autoestima da pessoa depende disso, para poder seguir, né? Seguir com a vida. Foi um momento difícil, o governo ajudou, e agora vamos tentar sair para tocar a nossa própria vida. E isso falta ainda para o programa estabelecer como meta para poder se consolidar ainda mais. Uhum. Então agora vamos ampliar o tema de economia no Grande ABC. Para começar, então termina a greve dos funcionários da GM. Vamos lá, tá, Laís, essa novela aí que se arrastou por 16 dias, né? Claro, vocês que acompanham aqui o Semana em 20 Minutos já sabem que a gente já trouxe esse tema aqui para os nossos programas. Mas vamos retomar. 16 dias atrás, 17 dias atrás, a gente está gravando na quinta-feira,
cerca de 300 trabalhadores da GM receberam um telegrama em pleno sábado, sábado e domingo, comunicando sua demissão sem a menor explicação. Nesse momento, inclusive, quando a gente está gravando, a gente está recebendo na nossa redação o Sidão do sindicato, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Na ocasião, ele fez um grande movimento para poder convocar uma greve, para chamar uma greve, diante da falta mesmo de informações e falta de diálogo por parte da GM. A greve foi aprovada pelo sindicato, então, a partir daquela, então foi num sábado, na segunda-feira, a planta da GM entrou, de São Caetano, entrou em greve total, deixou de produzir veículos, e aí a discussão começou-se a dar. Como é que a empresa vai fazer, não vai fazer? O sindicato entrou na justiça para que essas pessoas fossem readmitidas. O Tribunal do Trabalho deu ganho de causa para os trabalhadores, então determinou a reintegração de todos os demitidos, apontando que a GM infringiu várias leis ao demitido do jeito que foi feito, né, do sopetão, e eles foram readmitidos. A GM aceitou eles de volta, decidiu não recorrer, então acatou a decisão da justiça, e aí os trabalhadores nessa semana decidiram encerrar a greve, que durou 16 dias. Só que dentro desse acordo que agora começou a ser costurado com a GM, alguns pontos vão ser avançados. Entre eles, a GM vai abrir um PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Ela aponta ainda que há um excedente de trabalhadores na planta, então quem quiser sair, vão ter algumas condições especiais ali colocadas para poder as pessoas conseguirem sair da GM e aí tocar a vida delas. Então, um PDV vai ter, e aí eles também vão começar a discutir readequações na planta. Então, teve uma vitória dos trabalhadores e agora o diálogo foi estabelecido e o Diário vai ficar acompanhando de perto, porque a GM é uma das principais empresas aqui da nossa. É muito importante para a economia do Grande ABC e principalmente de São Caetano. Então, a gente vai ficar de olho aqui, trazendo mais notícias aqui no Semana em 20 Minutos, no nosso site e no nosso jornal também. É isso aí. Então, agora vamos acompanhar política. Então, para início de conversa, o TSE caça o mandato de Marcelo Lima, ex-vice de São Bernardo, Rafa. Política pegou fogo nessa semana aqui no Grande ABC, viu, Laís? Esse era o assunto que São Bernardo estava discutindo fazia tempo. A gente também estava aqui semanalmente no Semana em 20 Minutos esse tema. O Marcelo Lima, que foi vice-prefeito de São Bernardo, se elegeu no ano passado deputado federal. Na sua segunda tentativa de chegar à Câmara Federal, ele se elegeu pelo Solidariedade. E em maio desse ano, pouco depois de ter tomado posse, ele decidiu sair do partido, se desfiliou e foi para o PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. O problema é que o Solidariedade não gostou nada disso e entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, alegando que ele cometeu infidelidade partidária. A lei de fidelidade partidária não permite que o deputado saia do partido porque ele quer. Tem que apresentar uma série de justificativas, e nessa semana o TSE entendeu que o Marcelo não conseguiu comprovar essas justificativas, e aí decidiu cassar o mandato do deputado Marcelo Lima, agora ex-deputado. Então a região perde um deputado, estava com uma bancada com 4 deputados, depois de muito tempo o Grande ABC voltou a ter 4 deputados, agora vai ter só 3, que é o Fernando Marangoni, de Santo André, e 2 de São Bernardo, o Alex Manente e o Vicentinho. A gente está tentando falar com o Marcelo está recluso desde então, não posta mais nada nas redes sociais, não tem falado sobre o futuro. Alguns aliados dele têm falado que ele vai ser candidato à sucessão, e a gente está acompanhando para ver, porque vai mexer muito na estrutura, muito no jogo político de São Bernardo, essa decisão da Justiça Eleitoral dessa semana, viu, Laís? E se a gente falar então de Santo André, em Barcelona, Paulo Serra, prefeito, palestrou sobre inovação, né, da cidade, Rafa. Ele foi convidado, né? Até a gente contou a história toda aqui no jornal. Em 2017, o prefeito Paulo Serra foi para Barcelona para participar desse evento de cidades inteligentes, Smart Cities, que é um congresso muito famoso, reúne cidades que têm conceitos inovadores no mundo inteiro. Ele foi em 2017, assim que tomou posse, para entender como é que funciona o conceito de cidades inteligentes. E agora, em 2023, ele foi um dos palestrantes. Ele pôde falar um pouco das experiências que ele aplicou aqui em Santo André, na questão de inovação, de vídeo monitoramento, de identificação, por exemplo, de bocas de lobo que estão muito entupidas, que elas podem encher, tem sistema eletrônico que avisa, semáforos inteligentes. Foi uma palestra bastante importante para a região, que mostra aqui o Grande ABC, que não está parado no tempo, né? Tem cidades, pelo menos, que estão discutindo isso aí, essa inovação, e ele falou que
essa palestra é só o começo. Santo André ainda tem discutido agora avançar, o 5G está avançando aqui, a tecnologia 5G está avançando, então vai ter mais coisa aí para o futuro e a gente vai ficar acompanhando essas novidades aí que a Prefeitura de Santo André for apresentar para a gente. Então, falando também de futuro, o Palácio anuncia a ida ao Podemos para disputar a Prefeitura de São Caetano. Aqui uma movimentação importante na corrida eleitoral em São Caetano. O Fábio Palácio foi vereador, vai ser a terceira tentativa dele de se candidatar à Prefeitura de São Caetano, e hoje ele é a principal figura de oposição ao governo do José Auríquio Júnior, que não pode ser candidato mais à reeleição, né? Ele já está no seu quarto mandato, uma segunda reeleição. Então, essa ida para o Podemos, o Fábio deu com exclusividade aqui para o Diário, falando sobre por que escolheu o Podemos. Segundo ele, é um partido que tem uma cara mais jovem, que é um partido que coaduna com os ideais dele. A filiação vai ser agora nesse sábado, né? Vocês estão ouvindo nesta sexta-feira, então amanhã, num clube lá no bairro Fundação, ele está prometendo fazer um show imenso aí de filiação, uma coisa disruptiva, a gente vai acompanhar também, mas é importante para mostrar que o Fábio já está fazendo movimentos eleitorais, o Fábio Palácio já tentando se fortalecer, buscando a candidatura dele. Ele está muito confiante, que das outras vezes que ele perdeu, ele enfrentou o Auríquio, que é um cara muito tradicional da cidade. Dessa vez o Auríquio não vai estar na urna, né? Não pode ser candidato. Então ele está buscando se estruturar cada vez mais, achando que dessa vez, na eleição de 2024, ele está robusto o suficiente para ser eleito prefeito de São Caetano. Vamos acompanhar. E já a discussão do lado governista ainda está meio indecisa, não se sabe quem que vai ser o candidato do governo. Tem a Regina Maura, que é a secretária de saúde, tem o Tite Campanella, que é vereador, foi prefeito interino, tem o Leandro Prearo, que é o reitor da USCS. O cenário do lado do governista está indeciso, enquanto o cenário do lado da oposição já está começando a se cristalizar mais. E o tema seguinte, no nosso caso aqui, é esportes. E São Caetano vai dar glória ao ostracismo em 2 décadas. Como é isso, Rafa? Vamos falar de esportes, mas falar um pouquinho de São Caetano ainda, né? A gente vai falar do Azulão. O Azulão, de longe, assim, foi um dos times que mais encantaram o país no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Surpreendeu o país na Copa João Avelange de 2000, que era o Campeonato Brasileiro da época, chegou à final, perdeu a final, foi para a final em 2001 também, perdeu a final para o Atlético Paranaense, e em 2002 foi para a final da Libertadores e também perdeu. Mas o que se esperava naquela época? Pô, o time chegou num ápice e vai tentar se manter, porque tinha um modelo de gestão que na época era inovador, tinha um apoio da prefeitura, que na época era administrada pelo Luiz Tortorello, que é um líder histórico aí, prefeito da cidade, que gostava muito de futebol, embora fosse palmeirense, ele gostava muito mais do São Caetano, e aportava mesmo, ajudava, tinha empresários da cidade que ajudavam o São Caetano também, então o time voou, no fim dos anos 90, para o começo dos anos 2000, o time voou. Em 2004, o time foi campeão paulista, que é o principal título até hoje do Azulão. Coincidentemente ou não, depois da morte do Tortorello, o São Caetano viveu uma queda muito drástica, né? Então a gente conta todo esse ostracismo que veio a partir do governo do Auríquio, que já não teve essa relação tão íntima com o futebol. Foi uma reportagem que o Caderno de Esportes fez, que está muito bacana, e convido vocês a acompanharem lá no nosso site. E outra conquista é que os atletas aqui da região do Grande ABC conseguiram aí 19 medalhas no Pan-Americano. Terminou domingo, né, o Pan-Americano de Santiago, e o Grande ABC teve a sua contribuição decisiva para o Brasil atingir o seu melhor desempenho em Jogos Pan-Americanos. O Brasil ficou em segundo lugar no quadro geral, só atrás dos Estados Unidos, e desse bolo de medalhas que o Brasil obteve, 19 delas foram de brasileiros aqui que treinam aqui no Grande ABC, né? Tem vários destaques, você acabou fazendo, né, Laís, com a Beatriz, esse consolidado aí dos atletas da região, também está no nosso site. Semana em 20 minutos não vai dar tempo de contar todos eles, é muita gente, mas a gente deixa aqui os nossos parabéns para os atletas aqui da nossa região. A gente sabe como é difícil o esporte amador aqui no Grande ABC e no país como um todo, então essa conquista a gente tem que sempre valorizar, viu, Laís? Perfeito. Então, gente, agora Semana em 20 minutos chega ao fim, mas a partir da semana que vem, já pela manhã, a gente se vê de novo. Até lá, você pode acompanhar tudo que acontece no Grande ABC nos nossos grupos de transmissão. E, para além do Telegram, no WhatsApp, é só você solicitar acesso, encaminhe uma mensagem para o 11 99 612
4764. Então, muito obrigada pela sua atenção e também um agradecimento para o Rafa pela companhia aqui. Eu que agradeço, Laís. Até semana que vem com mais notícias, com certeza. Isso aí, gente. Um abraço. Até mais.